Olá, pessoal do quarto ano. Aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o gênero textual carta pessoal. A carta pessoal faz parte do gênero que dá conta dos textos epistolares. E o que é um texto epistolar, gente? Um texto epistolar é todo aquele texto que é escrito em formato de carta, certo? Então, era um texto que era bastante utilizado entre colegas, amigos, familiares, pessoas conhecidas nos séculos anteriores, porque como ainda não havia a internet, as pessoas precisavam se comunicar utilizando a escrita, certo? O texto escrito. Então, esses textos eram escritos com algumas estruturas e eles eram mandados através do correio. É diferente de hoje em dia que nós temos os e-mails, as redes sociais, em que nós podemos nos comunicar com quem nós conhecemos, certo? Esses textos eram enviados pelo correio, certo? Com o nome do destinatário, a informação de endereço, o CEP, que é o código de endereçamento postal, rua, avenida, o nome da pessoa que essa carta ia, enfim, isso era como ia o envelope, para identificar a pessoa para quem essa carta iria, certo? E essa carta, ela possui uma estrutura muito própria dela, que é local e data, vocativo, corpo da carta, despedida e assinatura. É importante seguir essa estrutura por algumas razões. Primeiro, o texto começa com local e data, que é para primeiro saber quando ele foi escrito e onde ele foi escrito, certo? Então, por exemplo, se eu fosse escrever uma carta no atual momento, eu colocaria Patos, Paraíba, e eu colocaria a data de hoje, certo? Porque é onde eu estou e a data ao qual eu estou escrevendo a carta. O vocativo, gente, é a maneira como eu chamo as pessoas. Então, por exemplo, se eu chamo alguém de querido, ou, por exemplo, se você for escrever uma carta para a sua mãe, e você for... como é que você vai chamar ela? Minha querida mãe. Minha querida... E a minha querida mãe é o vocativo, porque é a maneira como você se refere a ela, certo? Geralmente as cartas vêm com um vocativo. O corpo da carta é o texto em que você vai expor o que você está sentindo, a informação que você quer passar, enfim, é o conteúdo da carta. A despedida, gente, é a maneira como você se despede na carta, vem no final. E após a despedida vem a assinatura. E é importante que tenha a assinatura. Primeiro para identificar que é você, seu nome, e outra para dizer se é uma carta sua ou não. Afinal, antigamente as pessoas poderiam falsificar cartas, enfim, e só identificariam pela assinatura, certo? O tipo de linguagem utilizada na carta pessoal depende muito a quem você está se referindo. Por exemplo, se você vai escrever para um amigo, a carta pessoal ela pode ser o quê? Mais despretensiosa, pode ter gírias, a linguagem pode ser um pouco mais solta. Por quê? Você tem intimidade com aquela pessoa. Agora, se você for mandar uma carta para alguém mais importante, para alguém que tem uma linguagem mais preocupada com a gramática, aí tem que ser uma linguagem formal, certo? Sem gírias, o conteúdo tem que seguir as regras gramaticais, enfim, você tem que respeitar as regras. Algumas das características da carta pessoal é a presença do destinatário. E quem é o destinatário? O destinatário é a quem você escreve. Então, por exemplo, se você escreve uma carta para sua mãe, o destinatário da sua carta é a sua mãe, certo? E o remetente, que é aquele que manda, ou no caso sou eu, né? Se eu for mandar uma carta para alguém, eu vou ser o remetente, certo?
Uso de linguagem formal ou informal. Como eu expliquei, depende, certo? Texto de ordem sentimental ou subjetiva. Você pode mandar um texto, por exemplo, sendo mais informativo. Você pode explicar coisas que aconteceram no seu dia, mas geralmente a carta pessoal ela é mais subjetiva. Ela pergunta como as pessoas estão, fala sobre o cotidiano, enfim. É um texto geral e breve, ou seja, um texto curto, escrito em primeira pessoa no singular, ou seja, eu, certo? E o tema é livre, você pode escrever sobre o que você quiser. Essas são as características da carta pessoal, certo? E é importante que agora, vocês após verem esse vídeo, vocês procurem a atividade que está na área do aluno, no site da escola, façam a atividade e depois vocês me mandem a resposta, certo? Pelo e-mail ou pelos grupos, enfim. Se ficar alguma dúvida, eu também gostaria que vocês me comunicassem através dos grupos do e-mail e nós voltaremos a conversar sobre esse assunto. Até nossa próxima aula e eu tô morrendo de saudade de vocês. Até a próxima.